salvar as terras brasileiras da cobiça, da ganância de poucos, como evitar o avanço de grandes pastagens, de monocultura de soja para exportação sobre matas nativas, como reverter o que se produz em nossas terras em benefícios reais para nossas populações. Este documentário Expedições apresenta um SOS para nossas florestas e mais, o perigo da destruição de encostas, nascentes de rios e outras áreas de proteção permanente para as comunidades, para as populações. Florestas, rios, terras a perder de vista, muitas lavouras. Com seus mais de 8.500.000 quilômetros quadrados, o Brasil é um país de dimensões continentais e uma das nações com o maior patrimônio natural em todo o mundo. Mas em pleno século XXI, ainda estamos usando de forma arcaica e extensiva nossas terras na produção agrícola e na pecuária. É preciso buscar novos modelos de produção para que a riqueza do país não seja desperdiçada e que seja dividida entre seus cidadãos. Modelo de desenvolvimento econômico agrícola que herdamos de nossos colonizadores europeus foi o do latifúndio, grandes extensões de terras com um único dono. A história tem mostrado que esse modelo é concentrador de riquezas. É uma forma de ter mão de obra barata, não deixando que a população tenha terra para plantar. Editado em 1965 e reformulado em 1989, às vésperas da Rio 92, o Código Florestal Brasileiro é até hoje uma peça de suma importância. Nossa legislação ambiental é reconhecida como uma das mais modernas do mundo inteiro. Como qualquer legislação, o Código Florestal precisava de aperfeiçoamentos, mas nunca se viu no Brasil tanta pressa do Congresso em aprovar um novo texto do Código com alterações delicadas que ameaçam a segurança de nosso patrimônio natural e a das populações. A reforma do Código Florestal Brasileiro gerou uma das maiores polêmicas dos últimos anos em nosso país. A SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, divulgou o documento em 2011 de que a comunidade científica não foi de fato consultada no processo de reforma do Código Florestal. Essa tentativa de mudança, ela não tem substância nenhuma no debate científico e na análise concreta dos problemas que a sociedade brasileira vive na sua relação com o meio ambiente. E diante do que vem acontecendo, eu considero um verdadeiro tapa na cara da sociedade insistir nessa discussão agora. Mas o que eu percebo é que esse projeto é um monstrinho que traz todo tipo de lobby dentro dele. Lobby de interesses extremamente
de curto prazo, extremamente específico. Se você for observar, é óbvio isso, que existem interesses mesquinhos que estão sendo vendidos como reforma do Código Florestal. Por exemplo, o interesse de não pagar multas. Essa anistia das multas é um dos grandes fatores que estimula setores ruralistas a apoiar esse projeto. Não é nem tanta questão de médio prazo, é no curto prazo não pagar as multas que eles devem à sociedade. No caso dessas mudanças, por exemplo, autorizar construções em encostas com mais de 45 graus, diminuir a margem de segurança das construções em relação aos rios, tudo isso passa por interesses muito de curto prazo, econômicos, mesquinhos, e a sociedade brasileira precisa responder a isso com muita força, porque os lobbies que estão tentando afrouxar a legislação ambiental no momento em que nós precisamos mais que nunca crescer respeitando essa legislação, para não cometer erros do passado, não repetir erros do passado e para nós termos um desenvolvimento que seja verdadeiramente sustentável e não baseado na devastação do nosso território e da nossa casa. Há uma grande discussão no Brasil sobre o Código Florestal brasileiro, né? Os ruralistas, eles querem modificar radicalmente e permitindo com isso expandir também áreas de monocultura, áreas de desmatamento. Eu fico impressionado, porque eu participo de reuniões internacionais sobre o clima. E nessas reuniões, o que acontece? Todos os países querem proteger mais as florestas, proteger mais os biomas, incentivar a plantar mais floresta, recuperar área degradada. A gente chega aqui, a grande discussão é como praticamente passar a motosserra no Código Florestal. Proteger as populações e nossos tesouros naturais. Esse é um dos objetivos da legislação brasileira. E nosso antigo Código Florestal, em conjunto com o capítulo de meio ambiente de nossa Constituição, tinha mecanismos para garantir isso. Mas essas garantias estão sendo quebradas. O Brasil sempre foi um exportador, né, desde o tempo do colonialismo, do escravismo colonial. Essa visão predatória de considerar que a natureza, na verdade, era um obstáculo, né, a floresta era um obstáculo, até a colonização da Amazônia recente foi isso, levar os homens sem terra do Sudeste, do Centro-Sul, para terras sem homens da Amazônia. E a pessoa chegava lá, para mostrar que era produtivo, tinha que meter motosserra. Então, o que aconteceu com a Amazônia recentemente, e a gente agora está impedindo que aconteça com a Amazônia o que aconteceu com a Mata Atlântica, que ela foi tratada a ferro e fogo. Se você for ver esse modelo colonial exportador, é um modelo destruidor do bioma. Destruidor do bioma, concentrador de renda. Em suma, é tudo aquilo que a gente não quer para um país. E hoje a gente vive a herança desse escravismo colonial predatório que deixou como herança desertos, biomas destroçados, espécies, muitas destruídas, outras ameaçadas de extinção, e é um outro modelo oposto a esse que o Brasil precisa. No noroeste do estado do Rio de Janeiro, na região em torno de Itaocara e Pádua, 16 municípios estão em processo de desertificação por causa do desmatamento contínuo ao longo de mais de um século. Em 1988, registramos como as matas nativas do noroeste fluminense eram vendidas para fazer carvão para abastecer as siderúrgicas de Minas Gerais. É lenha para a fabricação de celulose ou então para carvão. Olha só, 2 caminhões passando aqui. Essa é uma cena comum aqui nessa região.
O preço do mau uso da terra está sendo cobrado agora. Com a destruição das chamadas matas ciliares, rios perenes secaram e as nascentes desapareceram. A falta d'água se tornou um entrave para o próprio desenvolvimento agrícola da região. Alterações em encostas, com o desmatamento e corte de barrancos, tornaram mais frágeis alguns vales da região serrana do Rio de Janeiro, que no início de 2011 sofreu uma das maiores catástrofes ambientais do país. Foram exatamente as matas ciliares deixadas ao longo dos riachos e pequenas florestas plantadas pelos agricultores que salvaram a vida de várias famílias. O que aconteceu ao longo de mais de 500 anos de ocupação das terras de Mata Atlântica ocorreu também, mas de forma drástica, com o Nordeste brasileiro. As imensas lavouras de cana-de-açúcar esgotaram por séculos as florestas, a água, transformando o clima da região em semiárido, com rios que não correm mais por grande parte do ano. Nós já percorremos aqui mais de 10 quilômetros de veredas completamente queimadas nessa região dos Gerais. Exatamente essas regiões que são de preservação permanente. Oeste baiano. Eu tive lá em operações especiais, destruindo fornos de carvão ilegal, que transformam a Caatinga, o Cerrado, em carvão ilegal. No caso do Cerrado, que você falou, isso se vê, é a região que está sendo mais devastada atualmente, junto com a Caatinga, num ritmo mais acelerado do que da Amazônia. Nós tivemos, num parque nacional, chamado Parque da Nascente do Parnaíba, tinha uma fazenda de 3.200 hectares, dentro do parque, com soja moderna, trator, agrotóxico. Agora você imagina, se num parque nacional tem uma fazenda de soja, imagina nas áreas que não são parque. Chegar a um novo modelo exclusivamente brasileiro de produção em nossas terras. Ciência, inovação tecnológica, distribuição de renda são o caminho certo para um desenvolvimento real, para a qualidade de vida das populações sem a destruição de nosso patrimônio natural. SOS para nossas florestas, desde a região sul, que já perdeu a maior parte de suas matas, até a chamada última fronteira, que é a Amazônia. Não há dúvidas de que o Brasil é um país que tem um grande potencial para mudar o modelo de desenvolvimento. Aqui nós temos terra fértil, nós já somos um país industrializado, nós temos água em abundância, temos energia do sol no país inteiro para produzir alimento, enfim. O Brasil é um dos melhores países em termos do seu posicionamento entre os países em desenvolvimento para fazer uma inflexão no seu modelo de desenvolvimento. Esse caminho a percorrer, no meu entendimento, leva a uma reconciliação do homem com a natureza, do homem com as suas florestas, porque nós ainda temos 60% de cobertura vegetal. Como fazer para não permitir que aconteça aqui o que aconteceu na Europa e em várias regiões do mundo?
Como fazer para que a gente possa gerar emprego, qualidade de vida, produzir energia, ter infraestrutura logística dentro de uma situação de governança ambiental. Esse é o desafio que, no meu entendimento, temos à nossa frente. Isso tem que ser uma política de país. Independentemente de quem vai ser o governo, de quem vai ser o partido, tem que estar comprometido com zerar o desmatamento ilegal, tem que estar comprometido com uma base de produção de energia, uma matriz energética renovável e segura, tem que estar comprometido com um modelo de desenvolvimento que seja sustentável na dimensão ambiental, econômica, social e cultural. Esse desafio, eu diria que a gente está engatinhando, se pensarmos no país. Agora a bancada ruralista, junto com o Ministério da Agricultura, está querendo revogar o Código Florestal. É completamente contraditório com o momento que a gente está vivendo. Acho que a sociedade brasileira está amadurecida para não permitir nenhum tipo de retrocesso. É daqui para frente, nem 1 milímetro atrás. A última versão do texto do Código Florestal é insuficiente para proteger nossas florestas, a água e garantir a segurança das populações. Não altera questões fundamentais, como, por exemplo, a anistia parcial a crimes ambientais, a não recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal que foram ilegalmente desmatadas. Um SOS para nossas florestas é urgente. Acompanhando em 2004, em Mato Grosso, a Operação Curupira do Ministério do Meio Ambiente, pudemos registrar o que acontece de fato nas terras do interior do Brasil. A grande questão, o grande vilão da Amazônia, sempre foi o antigo modelo de desenvolvimento baseado no esgotamento dos recursos naturais e na produção a qualquer custo. E os custos ambientais e sociais têm sido muito grandes. Hoje em dia, é muito mais fácil e mais barato um fazendeiro entrar na floresta, ele não paga a terra, ele não assina a carteira, ele não paga a multa. Isso é muito simples, muito rápido, muito impune. E para recuperar uma área degradada, plantar nela, fazer um manejo correto é complicadíssimo. Não tem crédito, não tem apoio tecnológico, a licença demora. Então, você não consegue enfrentar uma verdade econômica com o IBAMA e a Polícia Federal. Você tem que inverter essa equação. Você tem que fazer com que o crime não compense e valorizar a preservação à floresta em pé. Em Mato Grosso, cidades inteiras vivem da atividade madeireira, que é a retirada de toras da mata nativa. Os madeireiros estão preocupados porque na região não existe mais como derrubar, somente fazendo a recuperação das áreas degradadas. Em lugar de investir em aumento da produtividade das áreas já ocupadas, fazendas de gado e soja avançam sobre florestas nativas. Aterram nascentes, igarapés, rios para escoar a produção e para aproveitar o solo fértil que fica depois da mata derrubada. Essas multas fazem diferença? Olha, eu não saberia lhe dizer porque teria que ter dados a respeito de valores produzidos. Mas, aparentemente, não fazem diferença. A gente tem aplicado multa, tem ido atrás. E, como eu falei, eles tentam sempre protelar ao máximo esse pagamento. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, a pecuária foi historicamente responsável por mais de 72% dos desmatamentos e queimadas só na Amazônia. Desde o ano 2000, a soja vem aumentando a pressão sobre áreas de florestas nativas no Cerrado e na Amazônia. Quem ganha com a destruição da Amazônia não é necessariamente quem está na Amazônia. Quem está na Amazônia, em geral, é a vítima do processo. A produção de soja, o Brasil vende soja que é uma commodity extremamente barata, né, para o mercado global, e lá fora essa soja é transformada em alimento, ração, leticina para remédio, a agregação de valor, de novo, é feita lá fora. E quem exporta? 5 multinacionais. 3 americanas, uma francesa e uma brasileira hoje, que já é multinacional, que até já tem um governador
que é o governador do Mato Grosso. Essas são as empresas que controlam. O Brasil foi o primeiro país do mundo a buscar uma agricultura tropical, altamente produtiva, com investimentos em ciência e tecnologia. Com o aumento da produtividade, a agricultura brasileira ganhou destaque no mundo todo. Produzir alimentos e até bioenergia é importante para o desenvolvimento do país. Os pesquisadores recomendam aumento da produtividade nas lavouras, nas áreas já plantadas e a recuperação de áreas degradadas. Segundo a Embrapa, existem hoje no Brasil mais de 200 milhões de hectares de áreas degradadas. Portanto, não haveria mais necessidade de expandir fronteiras agrícolas sobre áreas de mata nativa. A Embrapa Cerrados tem desenvolvido pesquisas de ponta na região central do Brasil. Os pesquisadores trabalham exaustivamente para tornar a produção no campo mais eficiente. O processo de ocupação do cerrado tem como 2 pontos foco a soja e o gado. São 2 atuações simultâneas, né, que acontecem com a ocupação do cerrado. O problema do gado é que você está usando essa área de uma maneira muito abrupta, né? E você está degradando, porque o gado ele tem uma pressão ambiental, né? Ele compacta o solo, né? E quando a pastagem não é bem preparada, ele não dá sustentabilidade ao longo do tempo. O que você quer dizer com isso? O produtor não retira o recurso, não tem retorno financeiro, então ele abandona essa pastagem. Então nós temos quase 35 milhões de áreas degradadas por pastagem mal manejada. Na área de cerrado só? Na área do bioma cerrado. O uso de tecnologia é sugerido pelos pesquisadores para a pecuária. Para que fazer a pecuária extensiva se existem hoje no Brasil técnicas para melhorar a produção nos pastos já formados? A grande diferença do Brasil é que nós temos a oportunidade de mudar o processo, né? Os países do hemisfério norte, para gerar o seu desenvolvimento, destruíram seus ambientes e hoje estão gastando fortunas para recuperá-los ou ter uma recuperação parcial. Então a solução para a perspectiva da humanidade está nela rever as relações que ela tem com a natureza. Garantir a integridade das áreas protegidas e dos grandes biomas é garantir a nossa sobrevivência. Nunca as questões ambientais estiveram tão em evidência como nos últimos anos. Termos como aquecimento global e mudanças climáticas estão presentes na mídia. Mas o Brasil ainda assiste à supervalorização do lucro de empresas, de multinacionais, em detrimento de seus recursos naturais, de suas populações, em detrimento da vida. O Brasil, como detentor de uma mega biodiversidade, tem chance de conciliar uma agricultura altamente desenvolvida com ecossistemas naturais preservados. Nossas florestas produzem os chamados serviços ambientais, dos quais a própria agricultura depende. Esgotar as matas, a terra e a água é inviabilizar o desenvolvimento de nosso país e agravar o processo de aquecimento de nosso planeta.